Olá, amigo. Você certamente está ouvindo as notícias da Covid, passamos o ano inteiro sentindo os efeitos da pandemia sobre as nossas vidas particulares e sobre a economia, mas estamos chegando aí para o final do ano de 2020 sem uma solução. Muitos países estão vivendo uma segunda onda. Na Europa se vive uma segunda onda, ainda que não tão poderosa quanto a primeira. Já nos Estados Unidos a segunda onda já está vindo com mais força que a primeira, e o mundo corre para achar uma vacina, e enquanto isso o cenário econômico é devastador. Então, existem alguns países que seguiram a boa recomendação, inclusive dada pelo próprio FMI, no sentido de fazer gastos públicos para reativar as economias, proteger os seus setores econômicos mais sensíveis, proteger os empregos e, assim, conseguir fazer uma transição por esse período melhor para as sociedades. O caso da Coreia foi exemplar. Um artigo escrito pelo Wallace Moreira, nosso grande economista, companheiro lá na Revolução Industrial Brasileira, que eu publiquei essa semana, traz aquilo que nós chamamos de New Deal coreano. Eu vou pedir para o Paulo Gala, que me acompanha aqui agora, comentar sobre esses planos de recuperação usando recursos públicos para manter a economia viva, mas especialmente sobre casos como o da Coreia, que mais do que manter a economia viva, desenha caminhos para o futuro. Não é isso, Paulo, que o New Deal coreano vem fazendo? E por que é tão importante nesse momento aceitar que os gastos públicos devam ser feitos e usar essa oportunidade para fazer estratégias de futuro? Obrigado, a palavra é sua. Boa, obrigado, Fausto. É um prazer falar com você, com todo mundo. O New Deal da Coreia é um programa bem interessante que o governo de lá tem feito, se inspirando, obviamente, no New Deal americano. Aliás, vários outros países têm tomado medidas nessa direção, de colocar usar o governo para colocar a economia para andar, especialmente no que diz respeito a assumir riscos, né? O governo assume um risco que a iniciativa privada não quer assumir, especialmente nesse momento de pandemia de Covid, né? Os empresários estão muito preocupados, né, de não conseguir vender no futuro, de ter capacidade ociosa, de não conseguir ter lucro. Então o governo comparece fazendo gasto público, investimento, garantindo demanda para produtos de alto conteúdo tecnológico, de modo que ele atenua e reduz o risco que ele toma o risco, na verdade, que o empresário não quer tomar. Isso que faz com que a economia fique parada. E na Coreia do Sul, eles têm também usado a situação para fortalecer o desenvolvimento tecnológico, que é uma das grandes características da Coreia, trabalhar próximo à fronteira tecnológica, em muitos casos dominando a fronteira tecnológica, e o governo coreano está soltando vários pacotes de estímulos para as empresas coreanas, para os chaebols, para os gigantes, né, Samsung, LG, Hyundai, para eles continuarem inovando e tentando avançar ainda mais na fronteira tecnológica, colocando também compras governamentais, e uma mudança interessante que o governo coreano começou a fazer, que é o Green New Deal, que é começar a subsidiar e investir em tecnologias ambientalmente sustentáveis, né, Fausto? Algo que a gente já falou um pouco, tem falado no seu canal e lá nos seus artigos. Me lembro até daquele caso dos ônibus, acho que de hidrogênio da Suécia. Essa transformação estrutural no sentido de uma economia mais verde está ganhando força no mundo todo como resposta ao Covid, né? E agora com a perda do Trump e a vitória do Biden, acho que isso ainda ganha mais força. E, de novo, o papel do governo para essa retomada. Inclusive, no Brasil, não fosse o auxílio emergencial esse ano, a economia teria caído num buraco. Aliás, um buraco que a gente pode cair ano que vem se o auxílio emergencial parar completamente, né, Fausto? Você tocou num ponto chave aí, que nós fomos pegos pela pandemia do Covid exatamente num momento crucial da transição tecnológica desse século. E aí, obviamente, a partir do momento em que o Covid dá a oportunidade para governos fazerem ações públicas avantajadas, como tem feito, é evidente que a transição tecnológica se acelera e eles vão, na verdade, retirar ainda mais vantagens econômicas de mercado, internacionais e geopolíticas em cima dessas transições. Tá aí a questão da nova economia verde, que não deixa mentir. O Brasil teria uma oportunidade tremenda se tivesse um projeto para isso. Tremenda. Já discutimos várias vezes a respeito. Mas, infelizmente, não é o caso e temos aí o problemão na mão que eu queria, na verdade, devolver a pergunta para você. Como vai ficar o Brasil, que temos, o Brasil da economia de média qualidade, né, da pouca renda, né, tudo muito dependente de atividades econômicas pouco complexas, sem o auxílio emergencial, já que muito provavelmente ele não poderá ser expandido no próximo ano, pelo menos na sinalização do governo. O que você acha que pode acontecer se vier a ser a realidade em 2021, Paulo? A gente pode ter um crescimento bem mais baixo do que se imagina. A gente pode ter uma situação em que o país cresça talvez, 2%, 3% no máximo ano que vem. Lembrando que esse ano a gente vai cair 5%.
Lembrando que o nosso PIB, ainda hoje eu coloquei um gráfico lá no meu Twitter, o nosso PIB, o medido pelo IBC-BR, que é aquele indicador de atividade econômica do Banco Central, está no mesmo nível de 2012, Fausto. É um negócio assim devastador, é como se uma década inteira tivesse passado em branco em termos de PIB. O auxílio emergencial, que inicialmente era R$ 300 que o governo queria fazer, foi para o Congresso puxou para 500 e o governo Bolsonaro acabou sancionando em 600, ele injeta 50 bilhões de reais por mês na economia. No ano fechado de 2020 vai dar praticamente 5% do PIB. A gente está falando de uma injeção de recursos monumental que tem sido feita e que agora foi reduzido pela metade e corre o risco de acabar. Grande chance é que acabe o ano que vem, talvez fique um auxílio de R$ 100, R$ 200, mas existe um risco, sim, grave da economia voltar a cair num buraco, né, de um crescimento muito, muito baixo. Claro que a gente está com a taxa de juros em mínima histórica, isso ajuda, existe um boom no mercado imobiliário, você está acompanhando aí na construção civil, a desvalorização cambial ajudou um pouco as indústrias brasileiras, então isso atenua, mas o grande empuxo de demanda que foi dado esse ano, que foi o auxílio emergencial, corre o risco de desaparecer. E o programa do emprego também, que o governo, o Pronamp, em que ele paga parte do salário dos funcionários que não são demitidos usando os recursos do seguro-desemprego, também corre o risco de acabar. Isso pode colocar o desemprego aí em 15%, 16%, que é um cenário bastante problemático. Eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano bastante difícil para o Brasil, Fausto. Infelizmente eu devo concordar, a previsão não é das melhores, né? Bom, aí quer dizer, vai ser aquele tipo de ano de crise que é pré-eleitoral, e aí nós vamos entrar num ano eleitoral em crise, com um governo praticamente desmoralizado. É bem possível que isso aconteça, o que não é um bom cenário, tá? É preciso deixar claro para o pessoal que a gente não está, de maneira nenhuma, torcendo para que isso aconteça dessa maneira, porque simplesmente a própria eleição de 2022, caso venha a acontecer embaixo de uma tempestade econômica dessa monta, ela tende a ser muito mais tensa do que deveria, com menos debate estrutural do que deveria, e, portanto, mais uma vez, nós talvez percamos a oportunidade de discutir um projeto de país que pode nos tirar, afinal de contas, dessa situação de encruzilhada em que a gente se encontra, né, Paulo? Mas é isso aí, eu acho que o vídeo está num bom tamanho, se você quiser falar alguma coisa no final, fica à vontade. Eu acho que infelizmente esse cenário aí de arrasto, né, do Brasil se arrastando nos próximos anos é o mais provável para o nosso desespero, né? Porque obviamente que a gente está aqui no meu canal, no seu, tentando defender novas ideias, novas perspectivas, enfim, coisas que pudessem ajudar o país a sair do atoleiro. Mas a boa notícia é que nas últimas eleições municipais o governo parece ter perdido muita força, né? Mas a má notícia é que a gente ainda tem um atoleiro aí para enfrentar que não vai ser nada fácil, né? Mas enfim, a luta continua, né, Fausto? Muito bem, Paulo, obrigado. Pessoal, se inscreva aí na Revolução Industrial Brasileira no YouTube, tem o site também, rib.ind.br, e no canal do Paulo Gala também tem o paulogala.com.br na internet. Você vai ter sempre ótimas informações, tanto através do Paulo como através da Revolução Industrial, que é o meu projeto, sobre economia de uma maneira como você não vê na TV e nos jornais. Muito obrigado e até